E agora o caos no transporte público na Grande BH. Ei, nada mudou. A gente vem mostrando os problemas há muito tempo. É fila em estação, ônibus lotados, chuva dentro dos veículos. Começa a chover, lá fora está chovendo lá dentro também. E para piorar, quando os fiscais autuam as empresas, as multas nunca são pagas. Sabe por quê? Burocracia. Por causa do sistema de recursos também. Aplica a multa, recorre. Aí o dinheiro não vai. O governo promete mudar essas leis. Até lá, quem sofre, como sempre, são os passageiros. Balança. Haja paciência para quem precisa pegar ônibus na estação Justinópolis, em Ribeirão das Neves, na Grande BH. O tamanho das filas de passageiros, com uma fila desse tamanho, pelo visto, não cumpre o horário mesmo, os ônibus. Nunca cumpri o horário. Hoje tá vazio aqui. Tá vazio com essas filas triplas aqui? Tá vazio, aqui fica pior, 1000 vezes pior. Vou conversar com a dona Zaira. Ela precisa chegar aqui com 1 hora de antecedência para pegar um mínimo de conforto. Para ir sentada. Aí eu tenho que chegar aqui, mais ou menos, sair de casa às 6h30, pegar o do bairro para vir, para chegar aqui. Agora são 7h40, até agora a senhora está aqui. Estou aqui até agora. O que impressiona também é o valor da passagem, R$ 9,05. É um absurdo, porque essa passagem ela aumenta, mas o serviço mesmo eles não aumentam. Paga caro para andar em pé. Os ônibus deveriam passar de 10 em 10 minutos, mas a realidade é bem diferente. Uns 30, 40 minutos. Quando vem ônibus? Foi só a nossa equipe de reportagem chegar que os ônibus começaram a sair regularmente. Só tá light isso aqui hoje porque a reportagem está aqui, por isso que hoje tá light. A gente fez milagre, parece? Fez milagre. Há 2 semanas, durante uma briga por causa das filas, uma passageira foi empurrada e caiu da plataforma. A Polícia Militar e o SAMU foram chamados. A dona Marli presenciou o caso. A menina que estava na fila para ir no cime direto, viu que o ônibus era pequeno. Ela ia em pé. Aí ela deu uma parada e ficou esperando o próximo, para ela não ir em pé. A da outra fila achou ruim, porque no caso ela não entrou no ônibus que ela estava na fila. Aí começou o bate-boca das duas. Aí no bate-boca daqui, bate-boca dali, a outra que estava na fila de lá empurrou a menina e a menina caiu lá embaixo. Ficou machucada. E não foi pouco não. Os problemas não param por aí. Vídeos enviados por telespectadores da Record TV mostram as péssimas condições dos veículos. Pneus carecas, lataria danificada, passageiros revoltados com as goteiras no teto. Os assentos e o corredor do ônibus ficam molhados. Você pega o ônibus morto de cansada, você não tem onde sentar, que tá tudo encharcado. Este outro vídeo mostra a sujeira no chão. O piso parece não ser limpo há muito tempo. Muito cabelo e papel. Neste outro ônibus, o teto está sem a tampa da saída de emergência. A abertura incomoda os passageiros. Eu nem preciso não, mas já tá no grau para dar um surf. Quando a chuva começa, o passageiro usa um guarda-chuvas para pelo menos diminuir a quantidade de água que entra no veículo. Um ônibus da linha 6120 que vai da estação Vilarinho até a Ceasa soltou a roda em plena BR-040. Soltou a roda. Só lembrando que teve um reajuste de passagem há poucos dias atrás. São 620 linhas, quase 2.500 veículos com idade média de 11 anos. Mas o maior problema é a falta de punição para as empresas do transporte público. Em 2022, as empresas de ônibus receberam 5.729 autuações. A queixa maior, descumprimento do quadro de horários. 728 autuações foram por más condições dos veículos e execução dos serviços. É muito fácil ser empresário de ônibus hoje de Minas Gerais, né? Você pode rodar aí na região metropolitana, vocês vão ver sempre estação lotada, ônibus sucateado e não cumpre com as regras que tem que cumprir com o contrato. Não paga multa, né? Roda de qualquer jeito. O próprio subsecretário de Transporte e Mobilidade, Gabriel Fajardo, confirma o não pagamento das multas. Essas multas não são pagas porque hoje existe na estrutura do Estado o Conselho de Transportes, que é uma estrutura que vem de uma lei, a Lei Delegada 128 de 2007, que fala que as penalidades podem ser recorridas pelos concessionários de ônibus em 2 instâncias. Não por uma vontade deste governo, mas porque existe uma lei que tem essa previsão, existem instâncias recursais para que os concessionários possam
continuar discutindo as penalidades. Só que o Conselho de Transporte é formado por 10 pessoas, a maioria do próprio governo. São 3 representantes da Secretaria de Transportes, a atual Secretaria de Mobilidade, 2 do DR, 1 da Polícia Militar, 1 da Polícia Civil, 1 membro da Associação Mineira de Municípios, 2 representantes das empresas de transporte intermunicipal e metropolitano. Essa lei, famigerada lei, ela cria um artifício onde um comitê tem que julgar as multas, ou seja, o multado julga se ele pode ser multado. É entre o empresário e a CEINFRA, o DR. Ou seja, nunca vai prosperar uma multa no sistema, por isso que eles não pagam as multas que eles recebem. O advogado esclarece que o processo burocrático dificulta que empresas sejam de fato multadas. No estado de Minas, a lei prevê que quando o processo administrativo está apto a julgamento, né, ele deve ser analisado em até 60 dias. Né? Esse prazo de 60 dias ele pode ser prorrogado por uma decisão motivada da administração pública e caso ele não seja observado, há uma série de repercussões, como até o impedimento do regular exercício ali da função do órgão. Para diminuir a burocracia, o governo já tem em mãos o texto de um projeto de lei que será enviado à Assembleia Legislativa para criar a Agência Reguladora de Transportes do Estado. A ideia é extinguir o Conselho de Transportes. Além disso, o governo promete alterar cláusulas dos contratos em vigor. A diminuição do tempo da frota, que hoje pode ir até 18 anos, a idade média da nossa frota hoje é de 11 anos. Então, hoje a gente precisa fazer um investimento para que isso aconteça, isso vem sendo discutido com os concessionários. Em relação à superlotação, o que a gente vem fazendo é aumentando e revisando o quadro de horários diariamente e aumentando a fiscalização. Como se não bastasse tanta impunidade, alguns ônibus rodam com IPVA atrasado. Nós temos, inclusive, hoje, processos administrativos punitivos para poder regularizar a situação fiscal dessas empresas. A gente não consegue hoje recolher esses veículos, porque senão a gente prejudicaria diretamente o usuário. Mas vem sendo feito um esforço do governo da cobrança desses valores, até porque o IPVA é uma arrecadação estadual e nós não queremos abrir mão deste pagamento. Apesar de ser reivindicação antiga, os motoristas ainda cobram retorno dos cobradores. Auxilia o motorista, ele fica menos preocupado com outras coisas, ele fica preocupado com o trânsito, né? Tem os pontos cegos, o desembarque e embarque, ali é o cadeirante, é uma informação. Outro dia um motorista foi dar uma informação que a mulher deu, né, cutucou o ombro dele, na hora que foi olhar para trás, ele envolveu num acidente grave. Enquanto nada sai do papel, resta aos passageiros paciência para enfrentar diariamente o caos no transporte público. Essa estação aqui, ó, não vou nem, tá ligado, o ônibus chegou. Deu sorte que chegou o ônibus, né? Mas tem que voltar o cobrador, né? Você viu isso daí, da denúncia? Tava lá no ônibus, a senhora perguntou assim, onde é que esse ônibus vai passar? Vassa? Aí, pum, olhou para trás, bateu o carro. Isso é muito perigoso. Não dá, é uma responsabilidade muito grande ser motorista de transporte coletivo. Sobre o veículo que deu defeito lá na BR-040, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Metropolitano nega que a roda tenha se soltado e diz que após o problema mecânico, o ônibus foi recolhido à garagem sem prejuízo para os passageiros que foram colocados em outro ônibus. É o mundo perfeito. O Sintran ressalta que as concessionárias cumprem quadro de horários e que cabe ao DER fiscalizar. Sobre a manutenção, o sindicato diz que os veículos passam por checagem completa antes de saírem das garagens e justifica que possíveis problemas ao longo do trajeto podem acontecer por causa das condições do asfalto e também por atos de vandalismo dos passageiros que arrancam borrachas de vedação das janelas e até as clarabóias dos ônibus. Por isso que chove dentro do ônibus, então? O governo de Minas não respondeu porque o conselho, que tem maioria de membros do próprio governo, acata os recursos que eliminam as multas das empresas.